Então, vamos lá, pessoal, comentar agora respondendo aqui que quais são os compartimentos corporais, né? E o que seria compartimentos corporais? Então, isso vai variar dependendo do autor da literatura, né? Mas os compartimentos corporais, de maneira geral, a gente poderia ver numa perspectiva anatômica, né? Então, tem a cavidade craniana, por exemplo, ou tem a cavidade abdominal, mas aí é uma perspectiva mais anatômica, né? Vou deixar aí com os monitores de anatomia, com os professores de anatomia, enfim. Mas a gente pode olhar aqui também na perspectiva mais da fisiologia, né? Eu acho que eu já comentei em outras aulas, mas eu sempre gosto de comentar isso. É porque, na verdade, a gente pega, né? Vocês entram no curso, estão no primeiro semestre, então a gente pega o que? A gente pega o ser humano, né? Que é muito complexo e a gente vai avaliar, por exemplo, a parte somente corporal do ser humano, material, né? Quando a gente pega somente a parte corporal, a gente quebra em disciplinas para ficar mais didático e mais fácil, né? Então, quebra ali em anatomia, fisiologia, histologia, né? Vou quebrando em várias disciplinas. Mas é claro que depois que a pessoa vai absorvendo esses conhecimentos, ela junta tudo na cabeça para entender o corpo humano materialmente falando de uma maneira só, né? Então o ser humano é único, a gente que quebra para dividir com mais facilidade. Mas vamos pegar nessa perspectiva quebrada mesmo, fragmentada, e vamos olhar na perspectiva fisiológica, quais são os compartimentos corporais. Então a gente pode, eu já adiantei, né, falando da estrutura e da função da membrana plasmática, mas basicamente a gente tem o líquido intracelular e o líquido extracelular, com aquela metáfora da cidade de Atlântida, né? Do reino de Atlântida perdido, né? No fundo do mar. Então, o mar seria o líquido extracelular, onde o reino de Atlântida está ali mergulhado, né? Ele está justamente imerso. E o líquido intracelular seria dentro das muralhas desse reino, né? Mas beleza, saindo um pouquinho da metáfora, a gente já sabe quais são os dois principais compartimentos corporais, quando a gente está falando dessa perspectiva mais fisiológica, que é o leak e o leque. Tranquilo. Vamos entender agora o seguinte, como é que se dá a distribuição de líquidos, né, nesses compartimentos corporais. Então vamos olhar para a água, né, que compõe basicamente o líquido intracelular e extracelular em grande parte, né? Claro que o líquido intracelular e extracelular não é somente água, não é água pura, né? A gente vai encontrar íons, a gente vai encontrar os próprios carboidratos, vai encontrar proteínas, vai encontrar lipídios, vai encontrar vitaminas, encontra várias coisas, né? Mas vamos olhar na água que compõe em grande, na maioria, né, na parte desses líquidos. Então vamos pensar assim numa pessoa fictícia, né? Então tem o João, e o João, por sua vez, pesa 70 quilos. A gente sabe o quê? A gente sabe que cerca de os fisiologistas, né, os pesquisadores pegaram um monte de gente aí. É claro que a variação ainda depende das pessoas. A medicina não é uma ciência exata, né? Então a gente vai ter o que? Essas variações, mas em média 60% o quê? 60% do peso corporal corresponde à água. Então 60% de 70 quilos vai dar 42 quilos, certo? 1 quilo, se a gente for fazer uma aproximação, claro, não é também exato, mas 1 quilo é aproximadamente 1 litro. Portanto, a gente deduz que tem 42 litros, né, de líquido de água, assim, vamos pensar assim, no peso de uma pessoa de 70 quilos, peso corporal, tá certo? Então, 42 litros, por exemplo, eu peso 70 quilos aproximadamente. 42 quilos meus é 42 litros de água, então eu tenho 42 litros de água, né? 21 garrafas PETs de Coca-Cola de 2 litros. Mas beleza, vamos olhar agora para esse número de 42 litros e vamos entender o seguinte. Compartimento, a palavra compartimento me induz ao quê? Me induz a uma divisória, né? Porque se eu tenho um compartimento, esse compartimento é um espaço que é dividido. Então a gente pode pensar justamente no leak e no leque como isso, como compartimentos. Então o leak é um compartimento que tem uma divisória, que a gente já aprendeu, que é a membrana plasmática. Por consequência, o que sobra de líquido é o leque. Vamos fazer esse raciocínio, tá bom? Então, beleza. Vamos olhar aqui agora, eu desenhei esse diagrama, né? Servindo como inspiração do livro da Silvertone, que é muito bacana, que é o Fisiologia, né? Fisiologia Humana, se eu não me engano o nome. E vamos entender como é que se dá a distribuição desses 42 litros entre esses dois compartimentos, tudo bem? Então, só para ficar uma coisa mais, não tão do diagrama assim, tão abstrata, eu trouxe aqui para um desenho, né? Digamos, esquemático também da Silvertone, né, que eu trouxe, mas desenhei aqui só para a gente compreender um pouco melhor. Que a gente vai ter o quê? A gente vai ter os capilares sanguíneos, esse líquido aqui que se encontra dentro dos capilares sanguíneos, aqui os círculos vermelhos são células que são as hemácias, tá bom, pessoal? Mas esse líquido que a gente encontra dentro dos capilares sanguíneos é o que a gente vai chamar de plasma. O plasma, por sua vez, ele está dentro ou está fora da célula? Está fora da célula. Então a gente já deduz que o plasma ele compõe uma parte do líquido extracelular. Tudo bem?
mas não há líquido somente dentro dos vasos sanguíneos. Não há somente o plasma quando a gente está falando de líquido extracelular, porque também tem o líquido que vai banhar as células, tá certo? Esse líquido aqui eu vou pintar ele aqui para vocês ficar o mais claro possível. Mas o que eu estou pintando aqui é o líquido que banha as células, onde elas estão mergulhadas, tá certo? Que é o mar lá de Atlântida, tudo bem? Então aqui esse líquido que eu estou pintando é o líquido que banha as células. Então a gente vai chamar esse líquido, vamos lá, as células compõem tecidos, né? E esse líquido está entre os tecidos, vamos pensar assim. Então a gente vai nomeá-lo de líquido intersticial. Tudo bem? E esse líquido intersticial vai corresponder a outra parcela do líquido extracelular junto do plasma, tá bom? Então aqui a gente já vai começar a preencher e desenhar o nosso diagrama. Aqui, se a gente pegar aqui a linha horizontal, tá certo? Então o diagrama, o que eu quero trazer? Por que eu desenhei? Para ficar claro que o líquido extracelular corresponde somente a 1/3, certo? Do líquido total do nosso organismo. Desses 42 litros, 1/3. Portanto, aqui a gente está falando de 1/3 de 42 vai ser 14 litros. No exemplo do João aí, que poderia ser o Pedro, eu também, né? Mas beleza. Então eu tenho 14 litros aqui que compõem o líquido extracelular. Mas vamos voltar. O líquido extracelular não é tanto o líquido intersticial como o plasma. Portanto, o líquido extracelular também vai se subdividir, né? Então eu tenho o tronco, que é o líquido do meu corpo total. Vai dar 2 galhos. Líquido intracelular, que é o galho maior, já vou chegar nele, e líquido extracelular, que é o galho menor. O líquido extracelular, por sua vez, vai dar mais 2 galhos, que é o plasma e o líquido intersticial. Então vamos lá, vamos analisar isso daqui. O líquido intersticial, por sua vez, vai corresponder ao quê? Vai corresponder a 75% do líquido extracelular, tá? Então aqui seria 75% do líquido extracelular, 1/4. Ou, perdão, 3/4, tá? Porque 1/4, agora sim, 1/4 vai corresponder ao plasma. Então 25% do líquido extracelular é plasma, que agora eu estou pintando aqui, tá bom? Então beleza. Então tenho 14 litros, esses 14 litros por sua vez ainda vão se dividir 3/4 dele, 1/4 entre 3/4 líquido intersticial e 1/4 plasma. Beleza. Agora vamos olhar o que? Se eu tirei 1/3, sobrou 2/3. 2/3 de 42 vai dar 28 litros, tá bom? Desses 2/3, 28 litros, é o que vai corresponder ao nosso líquido intracelular. Então a maior parte dos nossos líquidos, né, do líquido do nosso corpo, vai ser o quê? Vai ser líquido intracelular, que está localizado dentro da célula. Vou pintar ele aqui para vocês, tá certo? Então beleza, esses são os compartimentos corporais e a distribuição deles.